Então vamos iniciar a abordagem do nosso tema. Glória ao Pai, agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. Hoje nós vamos abordar o tema terapia dos males da alma. Poucas pessoas sabem que o cristianismo, que a igreja, dispõe de grandes recursos terapêuticos. E se quer mesmo que a igreja ela tem esta terapia disponível. Impressionante ver o movimento das almas que estão muito doentes. Cada vez mais o nosso mundo adoece e cada vez mais vemos as desestruturas internas, a subjetividade das pessoas completamente esbagaçadas. Se assim não fosse, não teríamos o narcotráfico crescendo tanto, não veríamos uma sociedade de drogaditos. É muito raro uma pessoa que não dependa das drogas, ilícitas ou lícitas. Então, o equilíbrio da existência parece estar completamente desarrumado. E como eu disse, muitas pessoas ignoram que o cristianismo, que a igreja dispõe de ferramentas terapêuticas, que tem uma fala terapêutica. Eu me lembro que me chamou muita atenção o filme Comer, Rezar e Amar, protagonizado pela Julia Roberts, e muitas pessoas assistiram essa produção em cinema de um livro de uma autora, e que mostra uma americana e que vai então para a Índia em busca de soluções espirituais para os seus dilemas da existência. Que este é um movimento, esta migração começou muito a partir do fim dos anos 60 para os anos 70, principalmente quando o maior fenômeno musical e artístico da época, que eram The Beatles, os 4 rapazes de Liverpool, da Inglaterra, fazem esta migração, fazem essa peregrinação, onde eles assumem um guru e vão buscar na Índia a iluminação espiritual. Depois deste movimento dos Beatles, um grande número de gurus aporta na Califórnia, nos Estados Unidos, e chegam e disseminam as ideias da religião hinduísta, que se mostrava muito mais consistente do que as religiões ocidentais ou praticadas nos Estados Unidos da América, predominado pelo protestantismo, mas com uma forte presença do catolicismo romano. A mesma coisa se dá na Europa Ocidental. Porque a ideia é que o cristianismo não passa de uma tradição ou de uma estrutura religiosa que trata apenas de moralidade de comportamentos. É apenas um código jurídico, um código de moral que para eles ultrapassada, que viviam a grande revolução, a libertação, né, dos costumes, a revolução sexual, a revolução do pensamento, dos paradigmas, a busca pela moldura das estruturas sociais, do poder. Então, o grande festival do Woodstock, né, o lema sexo, droga e rock and roll, que marcava a juventude, e daí veio escoar esta realidade social que temos hoje, de pessoas drogaditas, como nós já falamos. Então, a ideia é do que o cristianismo era nada mais, nada menos do que um museu de moral e ética ultrapassados, anacrônicos, marcado pela mentalidade medieval, que era vista como idade das trevas ou a obscuridade. E aí vão buscar na Índia, na sabedoria dos hindus, a solução para os seus males, e buscam formas alternativas. Isso inclui alimentação, maneira de vestir
e se inclui a prática das meditações, se torna conhecido o yoga, que chega até o Ocidente, não é? E determinadas fraseologias próprias das religiões hinduístas ou do hinduísmo, né? Que é bom lembrar que o hinduísmo não é uma religião, mas é um conjunto de religiões da Índia. Então, frases próprias como o nirvana, né? Como que as pessoas usam, chegar ao nirvana, e aliado também no Brasil a crenças espiritistas que entram, muita gente fala, na outra encarnação eu quero isso, fazer isso em encarnação e essas coisas todas, de maneira que o cristianismo não é visto como uma terapia. Eles não estão errados na visão deles, porque o modelo de cristianismo que se desenvolveu em nossa sociedade ocidental é um modelo bastante afastado das suas raízes, das suas origens. E quando o Oriente, o cristianismo oriental, que permaneceu e permanece fiel às raízes, não é? Se depara com o quadro religioso e a realidade das igrejas, chega-se mesmo até a ter a impressão de que se trata de outro cristianismo, e de fato o é. É um outro diferente, é um hétero, não é um halos, hétero, é um hétero. É um cristianismo bastante distinto. Mas nós não estamos aqui para falar dessas diferenças. Nós estamos citando porque há muitas pessoas que vão buscar em lugares estranhos a revelação divina, a cura para os seus males, não buscam mais o seio da igreja, porque entendem que na igreja ou vão ouvir lição de moral, ou só vão encontrar um discurso político, de análise de conjuntura, de modelos econômicos, de relações de poder, de estruturas filosóficas, das disputas ideológicas. Vão encontrar uma verdadeira cátedra de universidade do ramo das ciências humanistas. Muito bem. Mas o cristianismo não é nada disso. Quando Jesus Cristo é apresentado nos evangelhos, a fala de Jesus Cristo, a sua ação, ela se insere dentro do contexto das terapias. O pecado que estigmatiza a raça humana inteira não é vista como um mal moral, unicamente como um mal moral ou essencialmente um mal moral. O pecado é visto como doença, como patologia que a alma possui, que o ser possui. Patologia crônica e transmissível e transgeracional. Passa de geração para geração, de caráter universal. Por isso a figura que se apresenta, Jesus se apresenta como médico. Ele usa a figura do médico para representar a sua missão, a sua tarefa. Ele diz, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E ele vai colocar então os pecadores na condição de doentes. Ele diz, eu não vim buscar os justos, mas chamar pecadores ao arrependimento. Então veja que a condição do pecado e o ato de se arrepender, ele o coloca dentro de um contexto de terapia. Os sãos não precisam de médicos. Eu não vim chamar os justos. Ele coloca a capacidade, a integridade, a justiça na categoria da sanidade. E ele vai colocar o pecado, a injustiça, dentro da categoria da patologia. E chamar ao arrependimento é o processo de terapia, o processo de cura. Então isto é muito interessante.
Quando Jesus Cristo aparece ao público, depois de João ser batizado por João no Rio Jordão, o Evangelho de Marcos registra como sendo a sua primeira fala pública o seguinte conteúdo: o reino de Deus, o tempo está cumprido, é o que Cristo diz. O reino de Deus se aproxima. Então ele faz um anúncio de uma realidade que as gerações não conheciam, não estavam atentas, e diz: o tempo está cumprido. Que tempo está cumprido? A palavra cumprida é plenitude, ou seja, o tempo encontrou a sua plenitude. Há um momento exato de se ouvir o que ele vai falar. O reino de Deus se aproxima. Ele fala então de uma ordem que está para chegar e suplantar todas as ordens que regem este mundo. Então, este anúncio requer uma postura das pessoas, dos habitantes deste mundo. Ele diz: arrependei-vos. Aquilo que eu falei, o arrependimento na categoria da terapia. Arrependei-vos e crede no Evangelho. São as falas de Cristo iniciais. Bom, e aí vem o entendimento do que seja arrependimento. Que processo terapêutico é esse? Porque na verdade a palavra arrependimento é a tradução portuguesa para o português do termo grego metanoio. Metanoio não é o arrependimento exatamente que pensamos, porque o arrependimento que nós pensamos aqui está dentro das categorias emocionais, onde a pessoa passa por um choque, um arrependimento passa por uma convulsão interna, um estado de compulsão. O arrependimento pode trazer esse estado, mas não pode ser confundido com ele. Metanoio quer dizer elevar a mente, mudar a mente, fazer a mente ascender para uma outra categoria de raciocínio. E aqui vem, para quem não conhece as suas raízes cristãs, o cristianismo nas suas origens produz, por obra do Espírito Santo, principalmente nos desertos do Egito e da Palestina, na Síria, são essas regiões primeiramente privilegiadas, mas basicamente, primariamente no Egito, vai produzir uma leva de pessoas da igreja que optaram por um modelo de vida semelhante ao do profeta João Batista, a contemplação. E estas pessoas, neste grande motivação, são chamados terapeutas do deserto, os pais da igreja, os pais do deserto. Porque eles vão viver a fé na sua radicalidade. E nessa experiência, nesse movimento de abandonar todas as coisas, eles passam a conviver com os seus próprios males e a encontrar e a buscar a cura para estes males. E eles então constroem a grande base da, vamos assim dizer, da psicologia da igreja, da terapia da igreja, pautada em todo o ensinamento do Espírito Santo que vem das Sagradas Escrituras, da revelação dos profetas, da lei, dos salmos e principalmente dos evangelhos. Então, o que é que tem a ver isso com metanoia? Porque esses padres do deserto, esses terapeutas do deserto, vão identificar, assim como a fala apostólica vai fazer, que todos os males se iniciam pelos pensamentos. São os pensamentos que produzem as realidades emocionais, e são as realidades emocionais que motivam as nossas ações e reações. Então, por isso a palavra motivação, o motivo para agir, motivo para se abrir ou para se fechar, motivo para
ser positivo ou ser negativo. O motivo para ir ao encontro ou para se esconder. Enfim, todos os atos do homem, eles obedecem uma pulsão ou pulsões emocionais. Só que essas pulsões são formadas a partir dos pensamentos. E esses pensamentos, eles encontram razão de ser a partir de um paradigma, ou seja, de uma referência, de uma maneira de pensar, de entender as coisas. E aí é a fonte de toda a patologia. Então, os santos padres vão desenvolver uma disciplina que é a vigilância dos pensamentos. O apóstolo Paulo fala desta disciplina na sua carta aos Filipenses, quando ele diz que tudo que é honesto, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ocupe o vosso pensamento. E ele fala de se tomar uma armadura de Deus, e na armadura ele faz destaque também de um apetrecho que é o capacete da salvação. O capacete é aquele que protege a mente, mas na realidade protege a mente que tem este paradigma, porque na verdade, segundo os terapeutas do deserto, todos os pensamentos se iniciam no coração. E por isso tem o provérbio lá de Salomão que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois é dele que procedem as saídas da vida. E nosso Senhor Jesus Cristo disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, porque procede do coração. O coração é a fonte da virtude e das paixões. Então, os santos padres vão falar de 8 pulsões na alma, que são desestruturantes do ser, que são responsáveis por uma série de outras pulsões. Muito bem. E aqui nós estamos andando um pouquinho devagar, porque são muitas coisas. Estas pulsões, nós temos que entender, elas não pertencem à alma. Elas se agregaram à alma, ou seja, não pertencem às características originais da alma, porque Deus não fez a alma passional. A passionalidade vem a partir da falência humana. A passionalidade vem a partir da queda do homem, onde o homem não consegue se realizar, não consegue realizar o propósito para o qual fora criado. Então, esta passionalidade, essa passionalidade são os males, são as pulsões, os vícios, as propensões, por isso a perversão. O que é perversão? O que é pervertido? É a palavra latina, per significa por intermédio, e versão, pelo perverso, pelo avesso. Então o homem passa a existir de forma contrária ao seu modelo original, e por isso as doenças. Tudo que é usado de forma indevida adoece. Tudo que é usado de forma indevida quebra. Então nós temos este diagnóstico dos santos padres, que identificam já lá desde a queda de Adão, a falência, desde o primeiro homem, esta grande queda. Eu peço. Bom, estamos de volta. Desculpe-me porque tive que atender aqui. Mas, como estávamos dizendo, tudo que se usa de forma indevida quebra. Tudo que se usa de forma indevida parte, fale. Então, elas não são curadas pela moralidade. Essas pulsões, elas não são curadas pela ética. Não é a ética que nos salva. Nada adianta mostrar um padrão ético e vem a nossa esquizofrenia da alma. Né? A esquizofrenia, o que é o homem fendido. A ideia, temos na mente uns valores, mas no coração pulsões que são contrárias a estes valores. Então, o homem que entende
que não se deve adulterar, por exemplo, mas na alma está cheio de pulsões eróticas. Um homem que diz que não se deve roubar, mas na alma está cheia de cobiças. Existem cobiças, desejos que são insaciáveis. As pessoas que não se devem, que dizem que não, que condenam a traição, mas no tanto vivem em competição com o próximo e desconsideram o próximo para poder alcançar o seu objetivo. Só estou mostrando algumas das coisas. São Paulo identifica isto, esta doença, a presença da patologia, quando ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Miserável homem que eu sou, quem me livra desta morte? Só que São Paulo não está sem resposta. Ele encontrou a experiência libertadora. Ele diz: mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque que livrou da lei, do pecado e da morte. Ou seja, dessas pulsões, dessas forças coercitivas que nos arrastam e nos conduzem a os vícios e a depender e a agir mesmo contrário aos nossos valores, daquilo, contrariando, vivendo essa contradição e gerando as culpas, ou então sistemas filosóficos que, para se livrar destas paradigmas, que tentam negar esta culpabilidade ou este mal-estar que chamamos culpa. No entanto, a consciência, ela é um ente universal. Todo ser humano tem uma voz interna que lhe acusa ou lhe defende. Uma voz interna que lhe gera uma atitude de vida e uma voz interna que gera uma grande perturbação, uma desestruturação do ser, quando contrariada, quando não ouvida. São Paulo fala que isto é a lei de Deus colocada no coração, uma vez o coração como o centro. E, portanto, toda a tradição cristã está cheia de terapias, indicações, ferramentas para combater estes males e para dele triunfar. Porque a fonte de toda a cura é o médico dos médicos. É o nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, que ele diz: eu não vim chamar os justos, mas buscar pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico. Então, a justiça é colocada dentro da categoria da sanidade, o pecado da patologia. Muitos homossexuais se enraivecem quando nós dizemos que ele possui uma patologia. Mas não é só ele que possui uma patologia. Eles não gostam, levam isso de forma terrível, porque a homossexualidade é a desorientação da identidade, a desorientação da pulsão sexual e erótica. Mas não é somente ele, o avarento, o cobiçoso, o invejoso, o preguiçoso, o glutão, o que vive na luxúria, o orgulhoso, o vaidoso, o iracundo. Toda a humanidade tem patologias e tem uma patologia master, que é particular, são diferentes de cada pessoa. Tem uns que têm uma patologia, sempre cada um tem uma patologia predominante, distinta às vezes da do outro. Portanto, ficamos por aqui. Na segunda parte vamos tratar, então, vamos aprofundar mais essa questão dos males da alma. Vamos então, agora eu vou tocar a tela e vai estar aberto para as perguntas e as falas. Eu vou